Olá, tudo bem? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Continuando a nossa série aqui a respeito dos tribunais, eu vou hoje comentar acerca de uma das provas que foram aplicadas pela FCC no TRT-5. Mas antes, aquele pedido, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora. Clique aí no sininho, ative as notificações para você receber sempre mensagens sobre os novos vídeos. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos aqui no canal. Deixe o seu joinha também e, claro, coloque aqui nos comentários aquilo que você achou do vídeo, se você quer que eu comente alguma outra prova, algum outro tema a respeito de provas de tribunais. É isso aí, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Se liga, como você sabe aqui nessa série, eu comento acerca de determinadas provas, trazendo aqui para o aluno os principais argumentos que ele deveria defender nessas propostas. As propostas de tribunais, elas normalmente são um pouco mais reflexivas. Como você também já sabe, os tribunais eles são dominados por algumas bancas, normalmente CESP ou ainda FCC, e num terceiro plano a gente tem a FGV. Normalmente as provas de tribunais são organizadas pelo CESP ou ainda pela FCC. Hoje a gente vai comentar aqui sobre uma das provas discursivas da banca FCC. Se liga, sem enrolação, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Olhei na tela. Olha lá. A gente tem aí a prova do TRT-5, né, aplicado em 2022 pela banca FCC. Essa prova foi para o cargo de AJA, analista judiciário da área judiciária. E você tem a proposta aí com o seu enunciado na íntegra. Dixon, é importante que eu faça uma leitura dos textos motivadores? É muito importante que você faça uma leitura atenta dos textos motivadores. Eles podem te mostrar o caminho aqui sobre determinado tema, eles podem trazer aqui informações muito relevantes. Mas lembre-se de que você não pode copiar o texto motivador, você pode partir dessas ideias no texto motivador. Ah, mas eu posso usar o texto motivador? Pode. A própria banca vem aqui no comando e fala o seguinte, ó, com base em 1, 2 e 3. Textos motivadores 1, 2 e 3. Então ela está pedindo para você se basear nesses caras aqui. É isso que a banca está pedindo para você. Elabore um texto dissertativo argumentativo. Você já sabe que é um texto que é dividido em parágrafos, 4 ou 5 parágrafos você vai fazer para esse texto de 30 linhas. E você vai trazer aqui neste texto o seu ponto de vista, você vai enriquecer o texto com argumentos dos mais variados tipos e lembre-se de que você não só argumenta, você também fundamenta. Você alega alguma coisa, você traz explicações, fundamentações para essas alegações. Acerca do seguinte tema, muito relevante você interpretar a temática. Direito à cidade como condição de bem-estar social. Ele não quer que você fale só do direito à cidade. Ele quer que você explique por que o direito à cidade é um direito que é também um direito para garantir bem-estar social. Então, direito à cidade como uma condição de bem-estar social. Não é para você falar qualquer coisa, é para você explicar isso. É muito importante que você interprete o tema. Logo, eu tenho de fazer essa relação entre direito à cidade e bem-estar social. Como o direito à cidade garante bem-estar social? Dixon, eu sequer sei o que significa direito à cidade. E a gente vai comentar aqui rapidamente sobre isso. O nosso foco é ver aqui como você pode utilizar as melhores ideias para redigir este texto. Se liga no texto motivador. Tudo que tem de interessante você vai lá e usa aqui as informações do texto motivador em seu texto. Mas não copie as informações, mas parta das ideias do texto motivador. Vamos à leitura do primeiro. A sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a cidade, que tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar. Aqui ele já deixa claro para você. A cidade ela tem basicamente uma dupla função. Ela é organizada para conservar a existência e também para buscar o bem-estar social. Então a gente não tem as cidades, a gente não constrói cidades somente para a gente existir, mas especialmente para a gente existir com dignidade, com bem-estar social. Olha aí que coisa legal. Depois, a gente tem aqui neste primeiro texto, né, um texto aí, A Política de Aristóteles, né, um excerto deste livro, desta obra.
Depois a gente tem o segundo texto aí, cuja fonte é As Cidades Invisíveis. E aí é da Biblioteca da Folha de São Paulo. Vamos à leitura. O homem que cavalga longamente por terrenos selváticos sente o desejo de uma cidade. Finalmente, chega a Isidora, cidade onde os palácios têm escadas em caracol incrustadas de caracóis marinhos, onde se fabricam à perfeição binóculos e violinos. Ele pensava em todas essas coisas quando desejava uma cidade. Isidora, portanto, é a cidade de seus sonhos. Se liga, a cidade, então, tem que ser essa cidade, uma cidade realizadora de sonhos. Uma cidade em que você não vai só para você, de fato, existir, só para você morar. Você vai lá por quê? Porque ela é uma realizadora de sonhos. Ah, mas eu tenho o desejo de ir a determinado lugar. Eu posso ir a um palácio? Claro que você pode, porque a cidade ela tem essa função também. Dixon, os temas são bem reflexivos, exatamente. Se liga no texto 3. O conceito de vida entre edifícios inclui um grande número de atividades que as pessoas realizam ao usar o espaço público, deslocamentos de um lugar para o outro, caminhadas, paradas curtas, longas, olhar vitrines, conversas e encontros, exercícios, danças, atividades recreativas, trocas e comércios, jogos, shows de rua e até mendigos. Todos os acontecimentos da vida ocorrem enquanto circulamos entre nossos semelhantes. Olha isso aí. Informação das mais relevantes. A vida, em toda a sua diversidade e esplendor, aparece diante de nós quando estamos a pé. Ele deixa isso muito claro. A cidade tem de existir para as pessoas caminharem entre ela, para as pessoas interagirem. Ela não deve existir só para carros. Parece que as cidades hoje são construídas para os carros, para os prédios, e não para pessoas. Em cidades vitais, sustentáveis, saudáveis e seguras, o pré-requisito para o desenvolvimento da vida urbana é que haja oportunidades para caminhar. Nossa, informação muito importante. Tomando uma perspectiva mais ampla, no entanto, fica claro que uma série de oportunidades socialmente valiosas e recreativas surgem quando são vinculadas e quando a caminhada é incentivada. Nas cidades, caminhar é muito mais do que apenas passear. Há contato entre as pessoas e a comunidade. Então, tá vendo? Há contato entre as pessoas e a comunidade. Os prazeres livres da vida e as várias experiências sensoriais são usufruídas. Em sua essência, caminhar é uma forma especial de comunhão entre as pessoas que compartilham o espaço público como um lugar de circulação. Cara, isso aqui tende a aparecer no seu texto. O que muita gente não sabe é que o seu texto ele pode ter diferentes argumentos desde que ele siga esta linha que a banca deseja. Dixon, então, ele pode ter diferentes argumentos desde que a gente tenha essas ideias aí trabalhadas no texto? É exatamente isso. E aí ele traz para você o tema direito à cidade como condição de bem-estar social. Os textos motivadores deixam isso muito claro. A cidade ela não tem de só existir. O direito à cidade tem de ser aplicado na íntegra para garantir o bem-estar das pessoas. O que eu faria neste texto? É o seguinte, seria interessante que você agisse dessa forma, apresentar um texto com 4 ou 5 parágrafos. Eu indico aos meus alunos que apresentem textos de 4 parágrafos para esse tipo de prova, de 30 linhas sem tópicos. Por que, Dixon? Porque é mais interessante para você defender as ideias no parágrafo de desenvolvimento. Porque se você apresenta 5 parágrafos, no desenvolvimento você vai ter 3, concorda? E aí o espaço vai ser curto para você defender essas ideias. Ok, Dixon, mas o que eu colocaria nesses textos aí? Bom, se a gente tem esses parágrafos aí, obviamente que o primeiro parágrafo seria um parágrafo de introdução. Esses caras aqui seriam desenvolvimento. Aqui eu vou colocar desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. E esse cara aqui seria o de conclusão. Mas o que eu colocaria nesse texto? Aqui eu vou mostrar como você deveria estruturar, porque os argumentos eles podem diferir, evidentemente. Então eu vou falar basicamente o que você deveria colocar, mas não vou detalhar, evidentemente, aqui com todas as ideias. Introdução. O que eu deveria colocar? Vamos lá. Eu tenho introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e tenho a conclusão. Se liga.
Para a introdução, obviamente, você tem de trazer a temática aqui. É importante que você traga o tema. Ah, eu posso trazer os tópicos aqui que eu vou abordar no desenvolvimento? Sim, mas isso aqui é facultativo. Os tópicos, então, se tornam facultativos. São facultativos na introdução. Quais tópicos, Dixon? Os que eu defini para o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2. E o que eu traria para o desenvolvimento 1? Eu acho interessante você fazer isso aqui. Você trazer aqui uma contextualização. O que é contextualizar? Contextualizar é você situar o leitor em torno do tema. É literalmente isso. Para contextualizar, acho interessante você explicar o que é direito à cidade, sempre digo aos meus alunos para fazerem perguntas. Essas perguntas vão facilitar a sua vida na hora de criar os argumentos. Então, se você pergunta aí o que é direito à cidade, eu te falei que eu não vou responder aqui, mas obviamente que você deveria falar que o direito à cidade, ele é um direito coletivo, ele não é um direito individual. Ele é um direito relacionado à vida urbana, ou seja, direito à vida digna, com acesso a serviços públicos e privados de qualidade, tipo renda, saúde, educação, mobilidade, sustentabilidade e ocupação dos espaços públicos. O mais importante é você falar isso, dessa ocupação dos espaços públicos. Você pode ainda responder o seguinte: por que esse tema é importante? Porque é importante. Ainda que nesse parágrafo você já pode começar a falar aqui da relação que esse cara tem com o bem-estar social. Sempre se volte ao tema, olha, direito à cidade como condição de bem-estar social. Opa, então aqui eu vou falar o seguinte, ó, qual a relação entre direito à cidade e bem-estar social. E é aí que entra a história de você falar que deve se garantir aqui o artigo 6º, porque eu estou falando de exatamente desse direito do artigo 6º, né, relacionado aos direitos sociais. Então, aqui eu falo que o direito à cidade deve garantir todo o artigo 6º, trabalho, transporte, alimentação, lazer, moradia, educação, saúde, segurança, previdência, assistência aos desamparados. Eu falo ainda de maternidade e infância. Então, todo o artigo 6º da CF 88. CF 88 no seu artigo 6º. Tudo isso vai melhorar a sua redação. Então aqui eu estou te dando ideias centrais que devem ser tratadas, perguntas que devem ser respondidas. É basicamente isso que você deve fazer aqui nesse desenvolvimento 1. Dá para fazer um desenvolvimento bem caprichado. Então aqui contextualizar o tema e já relacioná-lo aí ao bem-estar social, direito à cidade, ao bem-estar social. E o que a gente fala aqui no desenvolvimento 2? Pegando ali o que o texto motivador, os textos motivadores falavam, a gente vai falar o seguinte, que aqui a cidade deve ser construída para pessoas. A cidade deve ser construída para pessoas. Ou seja, não apenas para carros, casas, prédios, entre outros, mas especialmente para possibilitar a interação entre as pessoas, a convivência social.
Lembre-se do artigo 6º. Ou seja, a cidade deve ser um espaço de todos. Aí você fala de igualdade, você fala de uma série de coisas relacionadas a isso aí. Um lugar de encontros, locus, que é local de encontros, de diversidade. É tudo isso que você vai abordar, vai desdobrar neste parágrafo. Não são as únicas ideias, mas especialmente essas. E o que eu trago na conclusão? Na conclusão você tem que trazer uma proposta de solução, pelo menos uma. Então eu vou trazer aqui uma medida para melhorar essa questão relacionada ao direito à cidade? Com certeza. Então a gente pode falar aqui que a gente tem de ter aqui medidas públicas efetivas a fim de garantir, a fim de possibilitar o desenvolvimento, a fim de possibilitar o desenvolvimento eficiente de cidades. Para garantir dignidade, qualidade de vida, bem-estar, especialmente o bem-estar social. E aí você vai lá e coloca renda, com renda, lazer, cultura também, né? Não deixa de ser um lazer. Aí você bota educação, saúde, entre outras coisas. É importante dizer aqui, toda vez que você tiver uma proposta de solução, você vai ter de chegar aqui e explicar quem vai ter de adotar essa medida, como e para quê? Com qual objetivo? A gente já colocou a medida e já colocou o objetivo. Mas quem é que tem que adotar essa medida? Quem é que vai ter de propor essa medida, executar? Então a gente vai colocar aqui os governos, o Estado e por aí vai. Então, isso aqui é um exemplo do que você deveria fazer. Se você segue essas ideias, independentemente dos seus argumentos, se você traz exemplificações, por exemplo, você pode trazer um exemplo aqui, ó. Eu vou exemplificar. Exemplifica. Eu quero trazer um dado estatístico. Eu tenho? Vem aqui e coloca dado estatístico. Dado estatístico. Eu tenho aqui um conceito interessante. Eu trouxe o conceito aqui de direito à cidade. E enriquece o seu texto. Você não pode somente alegar determinadas coisas. Você tem de comprovar. Traga dados, traga fatos. Fato, um acontecimento da vida real. Eu tenho um fato. Posso citar aqui? Cite fato. Você vai lá e cita um fato, um acontecimento que de fato aconteceu, que ocorreu. É isso. Bom, para este texto, o que você deveria fazer basicamente é isso aí. Lembre-se de que os argumentos eles podem ser diferentes desde que você siga mais ou menos essa linha de raciocínio. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau!